Olá, tudo bem? Hoje eu quero ler para você um texto que se encontra no livro de Atos, que vai falar sobre oração, confiança e ser filho. O texto de Atos 12 fala sobre a prisão de Pedro. O texto fala que Herodes manda prender alguns do caminho, ou seja, o povo que seguia Cristo. E o texto fala que ele mata Tiago, irmão de João, a espada, e que Pedro vai ser preso. Mas o que me chama a atenção no texto é que Pedro, mesmo estando preso, o texto vai dizer que Pedro dormia. Quem que dorme estando preso, sabendo que Tiago, irmão de João, um dos discípulos, a qual estava com Pedro, tinha sido morto por Herodes, a espada. Mas o texto fala que Pedro estava dormindo. Por que Pedro estava dormindo? Porque ele confiava. O primeiro texto você vai ver que fala que a igreja orava. Onde tem oração, tem milagre. Onde tem oração, você vai ver resposta de Deus. O tempo todo a igreja orava continuamente. E o texto vai dizer que Pedro dormia. Mas por que Pedro dormia? Porque Pedro confiava. Porque Jesus falou para ele que ele não morreria enquanto tivesse novo, e sim na velhice. Essa passagem está no Evangelho de Jesus, segundo escreveu João. Então Pedro estava confiante no que o mestre tinha falado para ele. Pedro confiava na palavra do mestre, a igreja orava. E o texto fala que o anjo chega diante de Pedro e fala para Pedro: acorda, Pedro. E vai falar para Pedro: coloque as sandálias. Entenda a oração da igreja, a confiança de Pedro. Mas quando o anjo fala para Pedro colocar a sandália, Pedro entendeu que Deus tinha ele como filho. Porque sandália só usa, naquele tempo, só usava sandália quem era filho. Escravo, servo, não usava sandália. Quando o anjo fala: Pedro, calça a sandália e me segue, é como se o anjo estivesse falando para Pedro: Pedro, tu é filho. Deus te tem como filho. Lembre, Pedro confiava na palavra do mestre. A igreja orava. Então Pedro dormia. Lembre-se, descanse no Senhor. Quando o Senhor te der uma palavra, confie, descanse, faça como Pedro, durma e amanhã será um novo dia. Porque Deus te tem como filho. Filho amado de Deus. Oração da igreja, a confiança de Pedro. E quando o anjo fala para Pedro: calça a sandália, Deus está honrando a Pedro. Pedro, você é filho. Quando você confia, quando a igreja ora, Deus irá te honrar. Não deixe que as prisões venham te deixar angustiado. Faça como Pedro. Confie, ore, e você verá o milagre de Deus na sua vida. Receba essa palavra para o seu coração.